Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como já sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é o dia 4 de agosto de 2022, com muito prazer, voltamos com esta nova edição sobre o Espiritismo. E gostaríamos de apresentar, inicialmente no nosso programa, alguns casos relativos ao Espiritismo. E o primeiro caso, gostaríamos de apresentar, como dissemos, que se trata de uma pequena história de um jornalista americano, que ele estava muito preocupado em escrever um editorial sobre o planeta, sobre o mundo e a situação do homem no planeta. Mas ele não recebia nenhuma inspiração, estava bloqueado. E ele então foi para casa e tomou banho, jantou, sentou-se na cadeira, no seu birô, e de repente passa a criancinha, sua filha, em torno de uns 5 ou 6 anos de idade. E ela então, na brincadeira, não deixava ele raciocinar sobre o editorial que teria de escrever para a revista muito famosa nos Estados Unidos. E de repente ele, para acalmar a criança, chamou-se: minha filha, venha cá. Está vendo esse mapa? Olha aqui. Esse mapa é um mapa mundo. E atrás tem a figura de um homem. Eu vou cortar esse mapa em vários pedaços e vou lhe entregar para você recompor esse mapa. Faça isto e eu lhe darei um presente. A menina, interessada em receber o presente, ele rasgou o mapa e a menina levou no prato. Quando foi em um tempo mínimo que ele não esperava, lá vem a criança com o mapa já completo. E ele então ficou muito admirado. E ele disse: como foi que você fez isto? Aí ela disse: foi simples, papai. Atrás do mapa existia a figura de um homem, como o senhor mostrou. Eu então consertei, emendei a figura do homem e fiz a recomposição da planta, do planeta, do mapa mundo. Aí ele disse: mas menina, que beleza, que inteligência! E então ele deu o presente da criança. E então, a partir daí, dentro dessa compreensão, ele escreveu o melhor editorial. Qual foi o título do editorial que ele escreveu? O problema do mundo é o próprio homem. Emende-se o homem, conserte-se o homem pela educação e o mundo ficará perfeito. Porque foi isto que a menina fez. Consertou o homem, a figura do homem, e o mapa ficou perfeito. Então foi este, e ele ganhou o maior prêmio do jornalismo naquela época. Quer dizer, ele disse uma realidade: conserte-se o homem pela educação e o mundo ficará curado, completo. Então, esta é a pequena história que nós trouxemos no nosso programa de hoje. Mas temos outra historinha também aqui, que vai servir de lição para todos nós. Trata-se de um farmacêutico, conta-se a história conta, que numa cidade do interior existia um farmacêutico, um pequeno farmacêutico, materialista e ateu, não acreditava em espírito, não acreditava em Deus e até que blasfemava contra Deus, porque não acreditava em Deus.
E quando foi, e ficou famoso naquela época, uma cidade de interior que todo mundo conhece a vida de todo mundo, menos a sua própria, mas todo mundo conhece a vida de todo mundo. E quando foi um dia na sua farmácia, à tardinha, ele estava fechando a farmácia. De repente chega uma garota de uns 8 anos de idade. Meu senhor, pelo amor de Deus, faça um remédio para curar a minha mãe que está em cima de uma cama. É de muita necessidade esse remédio. Faça isto. Ele disse, eu não posso fazer porque já fechei a minha farmácia. E ela repetiu, em nome de Deus, faça este remédio, senão a minha mãe vai morrer. Aí ele respondeu, não fale mais em nome desse Deus, que eu não acredito. Este Deus não existe. Eu blasfemo e sempre blasfemei e condenei este Deus. Mas a menina repetiu, faça em nome de Deus. Como no coração de toda criatura existe um pouquinho de sentimento, aí o homem se tocou. Entrou, fez a composição do remédio, entregou uma garrafa com o remédio à criança. A criança pagou e foi embora. E ele então fechou a farmácia e ficou dentro. Ele então olhou na prateleira e viu que fez uma composição do remédio errada. E que se a mulher, a doente, tomasse aquele remédio, ela morreria. Aí ele disse, e agora? E a mente dele ficou aberta para os pensamentos negativos. E ele disse, se essa mulher morrer, vão me condenar. Eu vou para a cadeia. E começou a mente a reproduzir coisas desmanteladas. Aí ele se lembrou de Deus, se ajoelhou e fez uma prece. Mas fez uma oração desafiando a Deus. Deus, se é que tu existes, faz com que aquele remédio não chegue a doente, para não haver um crime contra mim. Se tu existe, Deus, faz com que aquele remédio não chegue àquela doente. E antes de ele terminar a oração, alguém bateu na porta. Ele foi abrir. Quando ele abriu, era a menina com os pedaços de vidro na mão. Ela disse, ele perguntou o que houve. Ela disse, eu fui correndo para salvar a minha mãe. A garrafa caiu, escorreguei, a garrafa caiu, o remédio caiu, está aqui os pedaços. Ele se aliviou, entrou e fez o remédio correto, entregou à menina. E a menina perguntou novamente quanto era. Ele, não, vai embora. E a menina foi embora e ele fechou a porta da farmácia e fez uma prece, uma oração longa de agradecimento a Deus. Então, a partir daí, o farmacêutico Manuel, que era conhecido muito na época, arrogante, orgulhoso e que blasfemava contra Deus, a partir daí ele passou a acreditar então em Deus. Aí se pergunta, diante dessa lição para todos, quantos materialistas e ateus não tem no mundo que precisam de uma decepção e que precisam de algum motivo para se converterem a Deus? Então essa é a segunda história que nós contamos para a reflexão. E nós então temos outra história aqui de um padre conselheiro. Conta-se também que numa cidade do interior havia uma senhora que apanhava muito do marido. Toda vez que o marido chegava em casa com a cabeça cheia de preocupações com o trabalho fora, ela então sacudia, despejava em cima do marido, como fazem ou como faz a maioria das mulheres com pouco juízo. E então o marido, com raiva, ela contava que as crianças tinham brigado no colégio, recebeu queixa, a vizinha tinha queixa das crianças que brigavam, e as crianças dela brigavam com as crianças da vizinha, e que não tinha dinheiro para comprar isso, de fazer feira, nem contava esses problemas. Aí o marido, com raiva, esbofeteava ela, e era todo dia na chegada dele. Quando ela não aguentou mais, conversando esse problema com uma vizinha, com quem ela se dava bem, a vizinha diz, vá a esse padre conselheiro,
da paróquia, e ela foi. Lá o sacerdote pediu para ela contar a história. Quando ela terminou a história, ele só ouviu. Aí ele disse, eu tenho uma receita muito simples para a senhora. Todo dia que seu marido chegar, a senhora enche a boca com água, entra para o seu quarto, fecha e faz uma oração, pedindo a Deus para abrandar o seu marido. No começo, ele já mal acostumado, ele tentará bater na porta do quarto para a senhora voltar e entrar na discussão, porque ele já está habituado. Mas a senhora resista bem para não voltar a fazer o mesmo, enche a boca com água. E a mulher voltou. Com 30 dias você volte. A mulher partiu e cumpriu o que o padre aconselhou. Quando ela cumpriu, o problema estava resolvido. Ela voltou com 30 dias e disse ao padre que havia cumprido tudo aquilo e o marido mudou completamente. Aí ele disse, está vendo como o defeito, o problema, não era só do seu marido. O problema maior era seu. Quando você se corrigiu, ele também se corrigiu. Então a mulher agradeceu ao sacerdote e voltou a viver a vida feliz, como viveu sempre, com o próprio marido e recuperou o seu casamento. Então é mais uma lição, um caso, que é mais uma lição para todo mundo. A gente pensa que o problema está no outro, mas o problema não está no outro, o problema às vezes está em nós. Nós é que somos a vítima provocadora. Porque não existe réu sem uma vítima provocadora. Isso é uma lição de vida que as histórias trazem para nós. E contamos outro caso aqui, que um sacerdote da Igreja Católica, ele era muito querido pela comunidade, mas ele se apossava do dinheiro da caixinha da igreja. Ele não era bem honesto, mas era bem dado, bem relacionado com a comunidade católica, daquela pequena comunidade, e todo mundo gostava dele. Mas havia alguém que não gostava do padre. Isso acontece. E quando foi, certa vez, a comunidade, alguém que não gostava, fez um movimento para trazer um outro padre, que era considerado um padre, era rigoroso, mas era muito honesto. Muito honesto, considerado como muito honesto e muito rigoroso. E então, no dia da posse deste novo padre, mas ele era orgulhoso e arrogante e ameaçador. Quando ele chegou na tribuna, que fez os comentários dele, dizendo que ia tomar a posse, etc. e tal, aí de dentro da batina dele correram 2 patos. Aí um agricultor que olhou para os patos disse, esses patos são meus. E foi o padre que roubou de lá do meu terreiro. Aí todo mundo olhou para o padre se sentiu desmoralizado e correu por uma porta da igreja e nunca mais apareceu. Então, o padre tinha feito o sermão com muita arrogância, com muita honestidade e acusando o padre que ia substituir. Só que ele estava esquecido que ele também era um ladrão, que ele também roubava, o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas condenam os outros de defeito que elas têm maior. Foi o caso dele, mas foi humilhado dentro daquele princípio que Jesus diz, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se rebaixa será elevado. Foi isso que ocorreu. Aí o final, o padre antigo permaneceu na paróquia, porque era humilde, simples, e deixou de pegar no dinheiro da caixa. Então resolveu-se vários problemas com esse daí, o padre que era arrogante, orgulhoso, mas roubou os patos da pessoa, ia roubar também a igreja. E então tudo foi resolvido desta forma, e ninguém nunca mais viu o padre que carregou os patos do agricultor. E assim é mais outra história. Mas para encerrar o programa de hoje, nós também vamos contar uma outra história sobre suicídio.
É uma história de Chico Xavier, que se conta que no Natal havia muitas criaturas, centenas de pessoas, para receber o Natal de Chico Xavier, naquela época que era muito generoso, Chico Xavier, aquele médium espírita brasileiro. E então havia no meio uma mulher com uma criança de 4 a 5 anos no braço, que a criança era cega, surda, muda e sem os braços. E então ela veio a Chico Xavier e disse: Senhor Chico, o que é que o senhor diz e o que é que o Espiritismo diz desta criança? É meu filho, está aqui. Ele é cego, surdo, mudo, falta os 2 braços. E uma das pernas que ele tem, só tem uma, está com uma creca. Que os médicos aconselharam que deviam amputar essa perna, que estava quase podre. E ele vai ficar só um rolo, sem as 2 pernas, sem os braços, cego, surdo e mudo. O que é que o senhor diz dessa criança? Aí o Espírito Emmanuel, o guia de Chico Xavier, apareceu a Chico e disse: Chico, esta mulher é uma sofredora. Ela tem uma ligação muito forte com essa criança que está nos braços dela, que é o filho dela. Você diga, essa criança, Chico, já investigamos, ela teve 10 encarnações de suicida, sucessivamente. 10 vidas, 10 encarnações de suicídio. E esse problema que ela tem é justamente a consequência dos 10 suicídios. Diga a ela, Chico, que mande um médico amputar a perna da criança, porque este espírito que reencarnou nessa criança pediu, antes de voltar e ser essa criança, que tirasse aqui na Terra toda a possibilidade de novamente cometer outro suicídio. E a criança, já há alguns dias, vem procurando uma ponte, um abismo qualquer, para se atirar novamente e cometer outro suicídio. Diga a ela que mande amputar a perna da criança. E então, Chico Xavier disse a ela e ocorreu o fato. Então nós vemos aí a dureza de um espírito que cometeu 10 encarnações sucessivas. Veja a dureza de um espírito que não se dobrava. É o que acontece com a maioria dos espíritos, rancorosos, vingativos, maus, acham que deve fazer todo mal às criaturas. E o resultado é o suicídio. Está aí mais uma prova para a nossa reflexão. E então nós vamos aproveitar o programa de hoje, não é? Para agradecer a Deus por estes 5 casos que nós estamos passando para o ouvinte, que vai servir de reflexão, e talvez muita gente precise desses casos, ou que estão passando por casos semelhantes a este aí. E então nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E lembrando a frase do nosso programa de hoje, que é do próprio Cristo, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que vos achais cansados e sobrecarregados de provas, de expiações, de problemas, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou brando, manso e humilde de coração, e acharei descanso em vossas almas. Essa é a frase de Jesus a todos, convidando a todos que sofrem provações de toda natureza, que recorram a Ele. Ele não promete a cura a ninguém, mas promete aliviar os problemas dos sofredores. E quem sabe se não tem curado a todos. Recorramos ao Cristo quando estivermos em problemas e peçamos a Ele alívio para as nossas provações, que provavelmente não virá só o alívio, mas também a cura para os nossos problemas, para as nossas doenças. Então, muita paz para todos e voltaremos com o próximo programa com outro tema, Encontro com o Espiritismo. E que Deus
nos proteja, nos abençoe e até o novo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz.